Imagine caminhar por entre muros imponentes, de pedras antigas, por corredores silenciosos, onde o tempo parece ter parado. Você está no coração do Vaticano, o menor país do mundo, mas também, talvez, o mais poderoso em termos de influência histórica, espiritual e de segredos. Atrás dessas muralhas, existe mais do que catedrais e fiéis ajoelhados. Ali se escondem mais de 85 quilômetros de prateleiras. Sim, quilômetros inteiros de arquivos guardados, trancados a 7 chaves. O que se esconde ali? Por que tanto esforço para manter tudo longe dos olhos do público? Alguns dizem que são apenas documentos antigos. Outros acreditam que ali repousam verdades capazes de reescrever a história da humanidade. Cartas de Michelangelo, registros de julgamentos secretos, decisões papais que derrubaram reis e mudaram o destino de nações. Um verdadeiro labirinto de papel e poder. E a pergunta que surge inevitavelmente é: por que a Igreja Católica, uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, escolheria esconder essas histórias por séculos? O que exatamente ela não quer que a gente descubra? E aí entra um nome quase místico: Archivum Secretum Vaticanum. Os arquivos secretos do Vaticano. Um nome que por si só já carrega mistério e provoca teorias. Uma biblioteca que mais parece uma fortaleza da verdade, onde poucos foram autorizados a entrar. Mesmo estudiosos com décadas de carreira precisavam justificar cada pedido de acesso a um único documento, e mesmo assim podiam ser negados se o conteúdo fosse considerado sensível. Mas sensível para quem? E por quê? Entre os papéis empoeirados e carimbados com o selo do segredo absoluto, está, por exemplo, uma carta de Michelangelo, na qual ele reclamava dos atrasos e dificuldades durante a pintura do teto da Capela Sistina. Também estão lá os registros do julgamento dos Cavaleiros Templários, aqueles mesmos que a história transformou em mito, e até a bula papal que excomungou Martinho Lutero, marco da Reforma Protestante. Tudo isso guardado como se fosse perigoso demais para ser lido. E talvez seja. Em 2020, uma decisão inédita abalou essa tradição de silêncio. O Papa Francisco autorizou a abertura dos documentos do Papado de Pio XII, o pontífice que liderou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, muitos questionaram qual foi a verdadeira postura do Vaticano diante do nazismo. Teria sido omissão, apoio velado ou apenas silêncio estratégico? Pesquisadores começaram, enfim, a levantar essa cortina. Mas será que descobrirão tudo? Ou apenas o que for conveniente? Voltemos ainda mais no tempo, ao século XVII. Um homem chamado Galileu Galilei, com base em observações e cálculos científicos, provou que a Terra girava ao redor do Sol. O resultado não foi prestígio, nem aplauso. Foi julgamento, heresia, condenação. O Vaticano o obrigou a negar suas descobertas sob ameaça de tortura e o prendeu em casa. Mas ainda assim, prisioneiro por desafiar a verdade oficial. Só em 1992, mais de 350 anos depois, o Papa João Paulo II admitiu: a Igreja errou. Mas quantos outros Galileus podem ter existido e simplesmente desaparecido nas sombras da história? E se você acha que os mistérios acabam aí, espere até ouvirmos sobre Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. 2 dos segredos foram revelados, mas o terceiro ficou trancado, guardado por décadas, alimentando rumores e pânico. Muitos acreditavam que o chamado Terceiro Segredo de Fátima falava sobre o fim do mundo, guerras apocalípticas ou a corrupção interna da própria Igreja. Em 2000, o Vaticano revelou um conteúdo simbólico,
a visão de um papa sendo morto, entre ruínas e mártires. A explicação oficial, uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Mas, para muitos fiéis, aquilo era apenas uma versão filtrada da verdade, uma distração, porque o verdadeiro segredo ainda estaria guardado. E como se fé e mistério não bastassem, há também dinheiro, muito dinheiro. O Vaticano tem seu próprio banco, o Instituto para as Obras de Religião. Um nome bonito para o que na prática funciona como uma instituição financeira envolta em polêmicas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Em 1982, ele foi encontrado enforcado sob uma ponte em Londres. Oficialmente, suicídio. Mas poucos acreditam nisso. Suspeitas de envolvimento com a máfia italiana, lavagem de dinheiro e corrupção interna abalam as fundações do Banco Sagrado. Calvi sabia demais? Tentou escapar com segredos demais? Ou foi simplesmente eliminado? E então, surge outro nome que ecoa há mais de 4 décadas. Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos, filha de um funcionário do Vaticano, desapareceu em 1983, em plena Roma. O que começou como um possível caso de sequestro logo virou um emaranhado de teorias: tráfico humano, ritual satânico, conspiração interna, envolvimento da máfia. A igreja, por muito tempo, permaneceu em silêncio. Mas, em 2023, quase 40 anos depois, reabriu as investigações. E a pergunta que paira no ar é: por que agora? O que mudou? O que foi descoberto ou o que estão tentando esconder? Nesse cenário de mistérios e meias-verdades, uma medida curiosa foi tomada. Em 2019, o Vaticano decidiu mudar o nome de seus arquivos secretos. Agora, chamam-se Arquivo Apostólico Vaticano. A explicação oficial, que secretum em latim não significa exatamente secreto, mas sim privado, um detalhe linguístico conveniente. Mas para muitos, isso soa como uma tentativa de suavizar uma história marcada por silêncio e exclusão. Um jeito de reescrever a narrativa, sem abrir mão do controle. Quando conectamos todos esses pontos, documentos desaparecidos, julgamentos que moldaram o curso da ciência, segredos religiosos que duraram gerações, escândalos financeiros, desaparecimentos e mortes misteriosas. Uma coisa fica clara: ou vivemos em um mundo com coincidências altamente organizadas, ou estamos diante de um quebra-cabeça deliberadamente montado para esconder as peças mais cruciais. A verdade é que o Vaticano não apenas moldou a espiritualidade de bilhões de pessoas. Ele também influenciou guerras, ciência, política, arte e economia. E, ao mesmo tempo, protegeu segredos com unhas e dentes. Ainda hoje, com toda a tecnologia e transparência do mundo moderno, muito do que está ali dentro permanece invisível, intocável, proibido. Mas o que nos move é justamente isso: a curiosidade, a vontade de saber. Porque, no fim das contas, o silêncio também fala. E talvez esteja na hora de ouvirmos com mais atenção. Agora, eu quero saber de você: qual desses mistérios mais te chamou a atenção? O que você acha que ainda está escondido atrás dos muros do Vaticano? Me conta aqui nos comentários. E se esse mergulho no lado oculto da história te fascinou, deixa seu like, se inscreve e compartilha com quem ama esse tipo de conteúdo. E já que estamos nesse clima de mistério, que tal sugerir um tema para o próximo vídeo? O que você gostaria de explorar comigo? A sua opinião faz toda a diferença. Então, participe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!